Paz do Senhor Jesus, amém. Lucas capítulo 4, verso 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Agora abra comigo, por favor, Apocalipse capítulo 5, verso de número 1. Diz a Bíblia: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e a igreja senta glorificando ao nome do Senhor Jesus. Gente, esse texto, Deus tem acendido esse texto no meu coração por esses dias, e eu quero compartilhar algumas coisas que Deus ele colocou em nosso coração. Josué capítulo de número 14, verso de número 1, se você for ler, a Bíblia narra o período em que o povo de Israel entra dentro da terra prometida. Josué capítulo 14, o povo entra dentro da terra prometida, e a Bíblia narra como que é feito as divisões das terras entre as famílias. Porque a partir do momento que o povo de Israel entra dentro da terra prometida, como que é feita as divisões, as separações das terras? Cada família vai até Josué, que é o homem de Deus. Josué lança a sorte, e através dessa sorte, Deus ele manifesta a sua vontade e mostra qual local geográfico que cada família vai habitar dentro da terra prometida. Então, para você entender, o povo de Israel entra, só que não é de uma maneira avulsa que cada um escolhe o lugar que vai morar, o lugar que vai habitar, o lugar que vai se estabelecer. Não, eles vão até o homem de Deus, o homem de Deus lança a sorte, e através dessa sorte Deus aponta: essa família vai habitar na zona sul de Canaã, essa família vai habitar na zona leste de Canaã, essa família vai habitar num espaço específico dentro da terra de Canaã. É assim que é feito as divisões da terra de Canaã, quando o povo de Israel entra dentro da terra prometida. É por isso que o povo de Israel tem uma dificuldade muito grande de vender a sua casa ou vender o seu terreno. Se você for ler 1 Reis capítulo de número 21, a Bíblia fala que Acabe, que é rei naquela época, ele quer tomar posse da vinha de Nabote. Só que você já parou para perceber a resposta que Nabote dá para Acabe? Guarde-me o Senhor de que eu venda a herança dos meus pais. Gente, falando economicamente, vamos lá. Eu tenho um terreno ou eu tenho uma casa que vale 10 mil. Nessa casa ou nesse terreno que vale 10 mil, aparece um empresário que tem muito dinheiro e me oferece uma quantia de 100 mil. Economicamente falando, é uma venda que vale a pena ou não? Sim, porque é um local que vale 10 e alguém está querendo me oferecer 100. Então, economicamente falando, é uma coisa que vale muito a pena. Só que se você for ler a Bíblia, aqui nunca foi a respeito de valores, mas sempre foi a respeito de você guardar aquilo que vem da parte do Senhor. E você entende que se foi Deus que deu, não tem quantia financeira na terra, glória a Deus, que possa comprar aquilo que vem diretamente da parte do Senhor. É por isso que o povo de Israel tem uma dificuldade muito grande de vender a sua casa e o seu terreno, porque eles acreditavam, eles entendiam que se eles estão naquele lugar, eles estão porque foi o próprio Deus que direcionou eles para aquela localidade. Só que a Bíblia, ela nos apresenta algumas
algumas opções de venda. Não se vende porque se foi Deus que deu, eu não posso vender. Só que a Bíblia nos mostra algumas ocasiões em que os filhos de Israel vendiam sua casa ou vendiam o seu terreno. Que ocasiões era essa? Levítico capítulo de número 25, verso de número 25, a Bíblia diz: e quando teu irmão vier empobrecer e vender uma parte da sua possessão, se você puder colocar para mim, por favor, Levítico capítulo 25, verso 25, parte A, a Bíblia diz: e quando teu irmão vier empobrecer e vender uma parte da sua possessão. Então vamos lá, não se vende porque a terra, o espaço que se mora e habita porque foi Deus que deu. Só que naquele momento, existiam pessoas que passavam algumas necessidades. Eu estou devendo um credor, não tenho dinheiro para pagar, não tenho recurso financeiro para pagar a dívida que eu tenho. Então, já que eu não tenho dinheiro ou recurso necessário para pagar essa dívida, o que eu faço? Vendo essa casa, vendo o meu terreno, e com o dinheiro dessa venda, eu vou lá e pago o meu credor. Só que o que me chama a atenção é o modelo de compra e venda no meio do povo de Israel. Como que era feito o modelo de compra e venda no meio do povo de Israel? A partir do momento que eu estivesse vendendo a minha casa ou vendendo meu terreno, o que era feito? Tanto aquele que está vendendo quanto aquele que está comprando se encaminhavam para a porta da cidade, porque na porta da cidade é uma ordenança bíblica. Deuteronômio capítulo 16, verso 18, Deus ele ordenou para que nas portas da cidade, de cada cidade do povo de Israel, existisse juízes e oficiais para que julgassem as causas do povo. Jó capítulo de número 29, verso de número 6 e 7, a Bíblia diz: e eu quando saía na porta da cidade, só se fazia preparar a minha cadeira. Os mais moços me viam e se escondiam. Os mais idosos se levantavam e se punham em pé. Porque na porta de cada cidade existiam juízes e oficiais para julgar as causas do povo. Então, tanto aquele que está vendendo o terreno, quanto aquele que está comprando o terreno, o que era feito? Ambos iam até a porta da cidade. E na porta da cidade, o juiz confeccionava um documento. Só que o que me chama a atenção é que esse documento confeccionado pelo juiz era um documento diferenciado. Por quê? Esse documento confeccionado na porta do juiz, na porta da cidade pelo juiz, ele era um documento confeccionado por dentro e por fora. Na parte de dentro desse documento, o juiz colocava as informações do terreno, largura do terreno, comprimento do terreno, tamanho do terreno, e ao final desse documento vinha a assinatura daquele que está vendendo o terreno. Isso era escrito na parte de dentro. Na parte de fora desse documento vinha escrito todas as informações daquele que está comprando o terreno. Então vamos dizer que eu estou vendendo a minha casa, o meu terreno, e nosso pastor Samuel é aquele que está comprando. Parte de dentro do documento, informações do terreno com a assinatura daquele que está vendendo. Parte de fora do documento, informações daquele que está comprando o terreno. Depois que esse documento era feito, escrito por dentro e por fora pelo juiz na porta da cidade, o que era feito? O juiz pegava esse documento escrito por dentro e por fora, enrolava ele como se fosse um pergaminho e selava esse documento com 7 selos. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, 7 selos. Depois que esse documento estava escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, 2 cópias desse documento era feita. Uma cópia desse documento ficava com o juiz na porta da cidade. E a outra cópia desse documento ficava com aquele que está comprando a minha casa ou o meu terreno. Só que o que me chama a atenção é que no modelo de compra e venda no meio do povo de Israel, segundo a Bíblia, a partir do momento que eu vendesse a minha casa ou vendesse meu terreno, eu tinha 3 formas de recuperar aquilo que eu vendi. Eu tinha 3 formas de resgatar ou de ter de novo aquilo que eu vendi. A primeira forma de ter de novo aquilo que eu vendi era esperando o ano do jubileu. Glória a Deus.
Levítico capítulo 25, verso 1, a Bíblia fala que no ano do jubileu, aquele que comprou a casa, que comprou terreno, que comprou escravo, tem que devolver. Então, para você entender, o calendário judaico, ele era feito em ciclos de 50. Então, vamos dizer que o nosso pastor Samuel comprou o terreno de mim no ano 10º. Entre o ano 10º até completar o ano 50, ainda restam 40. Então, a partir do momento que o pastor Samuel comprasse o meu terreno no ano 10º, ele poderia usufruir da minha casa ou do terreno por um período de 40 anos. Por quê? Segundo a Bíblia, glória a Deus, no ano do jubileu, a partir do momento que completasse o ano 50, que era o ano do jubileu, o pastor Samuel que comprou a casa ou o terreno de mim, ele teria que me devolver. Então eu poderia vender a minha casa, eu poderia vender o meu terreno, sentar na cadeira e esperar completar o ano do jubileu, porque era uma ordenança bíblica, que no ano do jubileu, aquele que comprou tem que devolver. Então eu vou vender e vou esperar completar o ano do jubileu. Só que isso para o povo de Israel era muito vergonhoso. Judeu nenhum queria vender o seu terreno, vender a sua casa e esperar o ano do jubileu para ter de novo essa casa, esse terreno. Eles não queriam esperar, porque era um pouco vergonhoso. Era chamado como salum. Era uma coisa muito vergonhosa. Aí entra a segunda forma de se adquirir tanto a casa ou tanto o terreno que eu vendi. A primeira forma era esperando o ano do jubileu. A segunda forma era pagando preço pelo resgate. Glória a Deus. Eu ia até o pastor Samuel e falava assim, meu pastor Fábio Kadoshi, pastor Samuel, no momento que eu vendi a minha casa, o meu terreno para você, eu estava muito necessitado. Só que agora eu quero a minha casa e meu terreno de novo. Porém, eu não quero esperar o ano do jubileu. Eu quero ter a minha casa e meu terreno quanto antes. Eu ia até o pastor Samuel que comprou a minha casa e meu terreno e perguntava para ele, qual é o valor de preço de resgate que tu quer que eu pague? A partir do momento que o pastor Samuel olhasse para mim e falasse para mim, ó, já que tu quer ter a tua casa, o teu terreno de volta, me paga um preço de resgate de 50 mil. Eu voltava para minha casa, glória a Deus, trabalhava. Com qual objetivo? De juntar esse valor de 50 mil e pagar o preço do resgate para o pastor Samuel, para que eu possa ter de novo a minha casa ou meu terreno. Só que, gente, naquela época, nem todo mundo conseguia juntar o valor do preço do resgate. O pastor Samuel comprou a minha casa, glória a Deus. Ele quer um valor de resgate de 50 mil, só que eu estou trabalhando, mas eu não estou conseguindo juntar esse valor. O que eu faço? Já era? Não tem mais jeito? Não tem mais solução? Não. Entra a terceira forma de se adquirir a minha casa ou meu terreno. A primeira forma era esperando o ano do jubileu. A segunda forma era eu mesmo trabalhando e pagando pelo preço de reis. A segunda forma, já que eu não quero esperar o ano do jubileu, já que eu não estou conseguindo juntar o preço pelo resgate, eu vou até um parente que tem condição. Eu vou até um parente que tem dinheiro e peço para esse parente, já que ele tem condição, já que ele tem dinheiro, paga o preço do resgate para mim. Tu prova isso na Bíblia? Eu provo. Coloca para mim, por favor, meu amigo. Levítico capítulo 25, verso 25. Olha o que a Bíblia diz. E quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então, virá o seu parente remidor e resgatará, meu pai, o que vendeu seu irmão. Então, já que eu não tenho recurso financeiro, eu vou até o meu parente e falo para ele, meu tio, o senhor pode pagar o preço de resgate para mim? Se esse tio que tem de condição financeira, meu pastor, aceitasse pagar o preço pelo resgate, ele falava assim, meu filho, já que tu não tem condição, já que eu sou teu parente, eu vou ser o teu remidor. Vamos até a porta da cidade que eu vou pagar o preço para você. E lá vai o tio e o sobrinho para a porta da cidade. Chegando na porta da cidade,
O tio que tinha condição financeira, que era o parente remidor, olhava para o seu juiz e falava assim: seu juiz, eu como parente remidor que tenho condição de pagar o preço pelo resgate, já que meu filho não tem, já que meu sobrinho não tem condição, eu vou pagar o preço do resgate para ele. O tio pegava o dinheiro, pagava pelo preço do resgate. Depois que ele pagava pelo preço do resgate, o juiz na porta da cidade pegava aquele documento escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e dava na mão do tio daquele rapaz que era o parente remidor, e falava assim: já que tu pagou o preço pelo resgate, você tem autoridade suficiente para desatar selo por selo. Já que tu pagou o preço pelo resgate, tu tem autoridade suficiente. Desata o primeiro selo, desata o segundo selo, desata o terceiro selo, desata o quarto selo, desata o quinto selo, desata o sexto selo, desata o sétimo selo. Depois que aquele documento escrito por dentro e por fora estava desatado com os seus 7 selos, o tio olhava para o seu sobrinho e falava assim: ó, agora que o preço do resgate já foi pago e o documento foi desatado os seus 7 selos, pega esse documento aqui, volta até a tua casa. E aquele que está de posse da tua casa, quando ele vê que o preço foi pago e o documento foi desatado, ele vai ter que pegar tudo que é dele. Ele vai ter que reunir tudo que é dele e bater em retirada. Parece que eu vejo aquele que está morando ó, tem alguém comigo? Parece que eu vejo alguém que está morando naquela casa, falando assim: a minha moradia aqui está tão boa, aqui nessa casa eu faço o que eu quero, aqui nessa casa entra a bebida que eu quero, aqui nessa casa entra a droga que eu quero, aqui toca o pagode que eu quero, aqui toca o funk que eu quero, aqui eu faço do jeito que eu quero, aqui eu tenho legalidade, aqui eu canto, aqui eu faço, aqui eu opero, aqui eu tenho legalidade para fazer aquilo que eu quero. Enquanto ele está na sua moradia dentro daquela casa, chega o sobrinho com documento, com 7 selos desatados, falando para ele: pega tudo que é teu, pega a tua mala, pega a tua roupa, pega o teu pagode, pega a tua bebida, pega a tua droga e pode bater em retirada, porque o preço do resgate acabou de... Calamara Maché, isso aqui vai tremer, João Vitor. Vamos lá, mas irmão Jael, o que isso tem a ver com Lucas capítulo 4, verso 5, o texto que lemos? Lucas capítulo 4, verso 5, o texto que lemos. A Bíblia fala que o diabo pega o nosso Senhor Jesus, coloca no alto monte e fala para ele: todo esse poder e todo esse reino a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. A pergunta que eu faço nesse texto é: se o diabo está falando que tem autoridade, tem poder, e que esse poder ele foi entregue, quem foi que deu para ele? Quem foi que entregou para ele? Deus não foi, porque Deus não dá autoridade para o seu adversário. Se ele está falando que foi entregue, alguém entregou. Quem foi que entregou? Quem entregou foi Adão dentro do jardim. Quando ele pega do fruto e come do fruto, glória a Deus, ele está pegando tudo que Deus deu para ele e está entregando de mão beijada na mão do diabo. A maior dádiva que Deus tinha dado para o homem, que era a vida eterna, quando Adão dentro do jardim pega do fruto e come, ele está pegando a vida eterna e está entregando de mão beijada na mão do diabo. A pergunta é: depois que Adão entrega a alma, glória a Deus, através do pecado na mão do diabo, quem é que vai pagar o preço para resgatar? Como que resgata? Ai, ai, ai. Lembra que eu falei que tem 2 formas de pagar o preço pelo resgate? A primeira forma é quando eu mesmo trabalho e com o meu recurso eu pago pelo preço do resgate. Só que nesse caso não tem homem na terra que possa pagar o preço como a Nassarape. Não tem, pastor Fábio, homem na terra que possa pagar pelo preço do resgate. Tu prova isso na Bíblia? Eu provo isso na Bíblia. Isso aqui é para tu dar o melhor glória dessa cadeira que eu começo a pregar agora. Coloca para mim, por favor, meu amigo, Salmo de número 49, verso de número 7. Olha o que a Bíblia diz. Se tu está comigo nessa palavra, você está liberado para dar glória. Olha o que a Bíblia diz: porque nenhum deles pode de modo algum remir a seu irmão, glória, nem dar a Deus o resgate dele. Verso 8, por favor. Pois a redenção da alma é caríssima.
Uminácia, e os seus recursos se esgotariam antes. O que é que o salmista está querendo dizer? Não tem na terra alguém, pastor Mauro, que possa pagar o preço pelo resgate. Aí Deus está olhando em cima, está dizendo: se lá embaixo ninguém pagar o preço, o cachaceiro continua na cachaça, o religioso continua na religião, o viciado continua no vício. Se ninguém pagar o preço pelo resgate, vai continuar tudo que do jeito que está. Mas não tem problema não, já que na terra não tem ninguém que possa pagar o preço, eu vou enviar um parente remidor. Vou pregar. Quem é o parente remidor? O parente remidor está em João capítulo 1, verso 1. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito fez. Já que lá na terra não tem ninguém que possa pagar o preço, tem problema não, eu vou enviar um parente remidor. Tu prova isso na Bíblia? Eu provo. Coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 20, verso de número 28. Eu vou deixar para dor. Olha o que a Bíblia diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em o quê? Em resgate, em resgate, em resgate, em resgate, em resgate, em resgate, em resgate. Eu vou deixar tu adorar. Só quem foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, ai, 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 só quem foi alcançado por ele. Tu estava lá fora, o diabo pisava em você, mas ele chegou e disse: vou resgatar. Vai virar pastor, vai virar pregador, vai virar profeta, vai virar profetisa. Só quem foi resgatado, abre a boca para adorar. Deixa eu ver aqui na minha esquerda. Só quem foi resgatado pelo sangue. Eu vou pregar. Vem comigo, por favor. Gálatas capítulo 4, verso de número 1. Assim como em todo tempo que herdeiro é menino, e nada difere no servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até um tempo determinado pelo Pai. Assim também éramos nós. Estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido pela lei. Para quê? Para remir. Só quem foi remido pelo sangue do Cordeiro. Aqui, 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 aqui. Eu vou deixar tu adorar. Só quem foi resgatado por ele. Eu vou te dar 30 segundos de glória. Se tu foi alcançado pelo sangue, abre a boca. Quem é do glória, vem. Quem é da línguas estranhas, vem. O diabo não pode te tocar, porque quando ele olha para você, ele vê sangue, 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 sai, ai, 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 ai. Eu tô com vontade de correr aqui. O te derrevaciar. Só quem foi? Deixa eu ver. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis como prata ou como ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue, 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 sangue. Deus me trouxe aqui para te dizer: tem sangue para salvar, tem sangue para libertar, tem sangue para trazer, tem sangue para levar, tem sangue para limpar. Enquanto tu dá glória, o sangue de Deus, o sangue do Cordeiro, vai naquele bar, vai naquele pagode. Eu vou pregar. O sangue é maior que a bebida, o sangue é maior que vício, é maior, é maior. Nunca mais, Jova. Eu vejo as vestes do remidor aqui. Salmo de número 6, Isaías 63, verso 1, a Bíblia diz: quem é esse que vem de Edom, de Bosra? Esse que é glorioso em sua vestidura,
que marcha na sua grande força. Aí é uma pergunta, ele responde: eu que sou, glória a Deus, poderoso para salvar, e faço justiça. Verso 2 ele faz outra pergunta: e por que está vermelha as suas vestes, e as suas vestiduras como aquele que pisou uva no lagar? Aí no verso 3 ele fala, coloca para mim o verso 3, Isaías 63 verso 3. Olha que a Bíblia diz: eu sozinho pisei uva no lagar. Ele está dizendo: se não fosse eu, tu estaria lá fora. Se não fosse eu, o diabo ainda estaria brincando com a tua vida. Mas eu sozinho fui lá, eu sozinho entrei lá, eu sozinho desci, eu sozinho fui, só para te resgatar. Só amai. A depressão não tem autoridade contra a tua vida. A angústia não tem, não tem, não tem. Ele sozinho foi lá, pagou o preço do resgate e disse: vou trazer para cá, vai virar príncipe. Meu Deus, Deus está aqui. Agora vamos lá. Lembra que eu falei no início da mensagem que a partir do momento que o preço era pago, aquele que estava de posse do terreno tinha que pegar tudo que era dele e bater em reti? E bater em reti? Ah, gente, se tu não der glória com isso aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir ele para colocar um versículo. Tu está comigo nessa palavra? Você tem liberdade para adorar. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Coloca para mim, por favor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18. Olha que lindo, gente. Olha o que a Bíblia diz. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me. Não se dergue homem nem prial. Estou com vontade de correr aqui. É-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Gente, conjectura de pregador. Parece que eu vejo Deus, que é o juiz, olhando para Jesus, aqui ele acabou de ressuscitar, olhando para o seu filho, que acabou de pagar o preço. Conjectura de pregador. E falando, Jesus indo lá e falando assim: não, filho, fica aqui. Não, pode, não vai precisar tu lá, não, fica aqui. Coma, nasce. Enquanto Jesus fica aqui, conjectura de pregador, parece que eu vejo Deus dando um brado: diabo! Fala, seu juiz. No Minempria, o Thierry, o preço acabou de ser pago. Pema, tudo que o primeiro Adão te entregou lá dentro do jardim. Ô meu pai, pega tudo que ele te entregou lá através do pecado e dá tudo pro meu filho que acabou de... Eu não sei quem vai pegar, mas eu tenho uma profecia na boca. E a profecia na boca é: o diabo vai perder terreno dentro daquela casa. Ele vai ter que entregar. Pegou ali? Ele vai ter que entregar. A ordem no mundo espiritual aqui nessa noite é: solta pai, solta mãe, solta filho, solta filha. Ô meu pai, ele vai ter que soltar. Só quem pega essa profecia, ele vai ter que soltar. Solta, 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 solta. E tu quer ver uma coisa que me chama a atenção? Tudo que o diabo tem que entregar é o que ele queria dar para Jesus se Jesus se prostrasse e o adorasse lá em Lucas capítulo 4, texto que lemos. Ele está dizendo assim: todo esse poder, todo esse reino a mim me foi e eu dou a quem eu quero. Se tu se prostrar e me adorar, eu entrego na tua mão. Só que isso é uma mentira do diabo. Ele quer colocar na mente da nossa geração que nós só vamos usufruir de coisa boa se prostrar e adorar. Mas isso é mentira. Olha para o irmão que está do teu lado por fora e fala para ele: não vai precisar tu se prostrar, não vai precisar tu se render. Você só precisa continuar obedecendo a Deus. Porque aquilo que é teu, glória a Deus,
Aquilo que é teu vai chegar na palma desse... Oh, meu Pai. Eita, Jesus. Não precisa entrar no esqueminha. Não entra no esquema para eu abrir a porta. Entra no negócio para eu fazer. Entra no negócio para dar certo. Como desceu aqui, eu vou liberar. Crente não anda por rota. Crente segue o caminho. Jesus falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Olha para o irmão que está do teu lado, por favor, e fala para ele: continua no caminho, continua no caminho, continua no caminho, continua em Cristo, porque aquilo que é teu vai. Encerrei. Todo o poder me é dado no céu, na terra e debaixo da... A Bíblia diz, segundo o texto que lemos, João está tendo uma visão. E qual é a visão que João está tendo? A visão que João está tendo é que ele está vendo um assentado sobre o trono. E à direita do que está assentado sobre o trono, meu pastor Samuel, ele está vendo um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Só que ele começa a chorar. E por que chora? Porque ele olha para o cenário e não vê ninguém digno. Ele começa a chorar porque ele não vê ninguém digno de abrir o livro, desatar o livro, nem de olhar para ele e nem de ler. Não tem ninguém digno. Aí ele ouve uma voz de um ancião, e a voz do ancião, meu pastor Mauro, a voz do ancião fala assim: por que choras? Em outras palavras, o ancião está falando assim: rapaz, enxugue seu rosto, porque as lágrimas estão atrapalhando de você ver a visão. Em outras palavras, ele está falando: enxuga o seu rosto e olha melhor para a visão que eu estou te dando. Aí parece que eu vejo João enxugando as lágrimas. Opa, calma aí. Eu estou vendo os 24 anciões que eu já estava vendo. Eu também estou vendo os 4 seres viventes que eu já estava vendo. Mas agora eu acabei de ver uma coisa que eu não estava vendo. Meu Deus do céu. Agora eu estou vendo uma coisa que eu não estava vendo. O que é que eu não estava vendo? Eu estou vendo um passeando entre os 24 aí. Opa, calma aí. Eu estou vendo um movimento santo no meio dos 24 anciões. Calma aí. Entre como númpria, entre os 4 seres viventes. Calma aí. Eu estou vendo um. A semelhança desse que eu estou vendo é como de um cordeiro. Eita Jesus. Parece que ele acabou de ser morto e ressuscitou. Ele está andando no meio dos 24 anciões. Ele está andando no meio dos 4 seres viventes. Ih, rapaz, calma aí. Ele está indo em direção ao trono. Ele vai em direção ao trono. Mete a mão no livro, escrito por dentro e por fora, e começa a desatar. A pergunta que eu te faço e encerra a mensagem é: quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro de Deus? Quem é o cordeiro de Deus? Se você for ler Gênesis capítulo 22, o momento em que Abraão sobe no Monte Moriá para oferecer o seu sacrifício, Isaac, tem um momento que a pergunta que é feita para ele é essa: aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui tem tudo, mas onde está o cordeiro?
A pergunta é: aonde está o cordeiro? Aí Deus toma a boca de Abraão e fala assim: Deus proverá para si. Deus proverá para si o cordeiro. Diz a Bíblia que ele pega seu filho, amarra seu filho. Quando vai colocar em cima do altar, diz o texto: e olhando Abraão para trás, ele viu um carneiro. Calma. Cordeiro é cordeiro, Everton. Carneiro é carneiro. A pergunta é: aonde está o cordeiro? Deus toma a boca de Abraão e fala: Deus proverá para si um cordeiro. Só que quando ele olha para trás, ele não vê um cordeiro, ele vê um carneiro. Então, se ele vê um carneiro naquele momento, a profecia ainda está de pé. Deus ainda vai prover um cordeiro. Você sabe que era uma cultura judaica que todo pai deixava o melhor cordeiro para os momentos especiais. Você for ler quando o filho pródigo volta para casa, a primeira palavra do pai é: vai lá e busca para nós um cordeiro. Para quê? Festejar aquele momento especial da volta do filho. Então, se Abraão profetiza um cordeiro, e quando ele olha para trás tem um carneiro, a profecia está de pé. O cordeiro ainda vai aparecer. O cordeiro ainda vai aparecer. Ainda vai aparecer. E quando que o cordeiro aparece? João capítulo de número 1. Diz a Bíblia, meu pastor Fábio, meu pastor Adniel, ele está batizando à beira do Rio Jordão. Batiza um. Vou contextualizar para o nosso tempo, era um batismo diferente, mas eu vou contextualizar. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vem o próximo. Eu te batizei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vem o próximo. Te batizei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vem o próximo. Vem o próximo. Quando o próximo vem, que ele levanta a cabeça, quando ele levanta a cabeça, ele: ih, rapaz. Deus toma a boca de João Batista. Quando ele vê a Cristo, ele libera uma palavra, e a palavra é: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Calamaramanaxandarábia. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus de Nazaré, que desceu para pagar o preço do resgate, para que eu e você pudéssemos em Deus ter vida e vida com abundância. Eu encerro a minha mensagem dizendo: vai sofrer até quando? Até quando tu dará legalidade para essa depressão, para essa opressão, para que outras coisas possam se apossar da sua vida? Deus me trouxe aqui para te dizer que o preço do resgate já foi pago. E eu quero saber nessa noite onde está a primeira pessoa para Jesus. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Sai do teu lugar e vem correndo para cá. Porque através do sangue do Cordeiro eu quero profetizar que todo mal vai cair por terra sobre a tua vida aqui nessa noite. A primeira pessoa para Jesus. Sai do teu lugar e vem correndo para cá, porque eu quero orar por você. Cadê você? Está vindo a primeira pessoa aqui. Quem pode aplaudir o nome do Senhor?